Olá, então dando continuidade à nossa aula prática de Qi quadrado, nós vamos agora fazer o segundo tipo de Qi quadrado, que é o Qi quadrado de independência. Então esse Qi quadrado, ele vai verificar se duas variáveis categóricas são independentes ou não. Em outras palavras, a gente pode ainda dizer que esse teste verifica se duas variáveis categóricas estão associadas. Então, para esse exemplo, a gente vai usar essa tabela, esses dados, que mostram pacientes submetidos a um transplante renal. Uma das variáveis categóricas que está aqui em análise é se esses pacientes desenvolveram diabetes mellito após o transplante, tendo as opções sim ou não. E a outra variável é a faixa etária desses pacientes, se eles têm até 30 anos, de 30 a 50 ou mais de 50. Então a pergunta é, será que existe associação entre essas variáveis? Será que o desenvolvimento de diabetes está associado à faixa etária? Ou ainda, será que o desenvolvimento de diabetes depende da faixa etária? Então, lembrando que as palavras associação e dependência são palavras que se adequam às hipóteses do Qi quadrado de independência. Então, para isso, eu vou abrir o banco de dados e vou plotar essas informações. Então, abrindo aqui o SPSS, esse é o banco de dados 9.2, que está aí para download. E o que eu fiz foi colocar todas as opções, então as pessoas que não desenvolveram diabetes mellito, as 3 faixas etárias, e as pessoas que desenvolveram as 3 faixas etárias. E aí aqui está quantos casos apareceram em cada uma das situações. Vale dizer que, assim como eu expliquei na última aula de Qi quadrado, eu posso plotar esse banco de duas formas. Uma delas seria colocando paciente por paciente, então nesse caso eu tenho 270 pessoas no total, eu teria 270 linhas, cada uma delas com as categorias específicas dos pacientes. Ou eu posso fazer da forma que eu montei aqui, que é colocando apenas quais as categorias possíveis, as combinações possíveis de categorias, e a frequência, ou seja, quantos pacientes que se encaixam em cada uma dessas opções. Fazendo da forma que eu fiz aqui, o único problema é que antes de você rodar a análise, você precisa explicar para o SPSS que esse valor aqui não é um valor absoluto, é o valor da frequência de cada categoria. Como a gente faz isso? Vindo em dados, ponderar casos. E aí a gente vai dizer que eu quero ponderar os casos pela variável de frequência, que nesse caso eu chamei de frequência mesmo. E vou apertar OK. Isso vai abrir a saída e vai dizer aqui weight by frequência. Ok. Então, agora eu posso prosseguir meu Qi quadrado normalmente. Como esse é um Qi quadrado de independência, eu tenho duas variáveis categóricas, a gente vai fazê-lo de uma forma diferente do Qi quadrado de uma amostra. Então, a gente vai vir em analisar, estatísticas descritivas, tabela de referência cruzada. Quando a gente abre a tabela de referência cruzada, vejam que ele abre aqui uma opção para eu colocar linhas e colunas. Então, eu vou colocar que eu quero na linha diabetes mellito e nas colunas faixa etária. Se eu simplesmente clicar em OK, o que o SPSS vai fazer? Ele vai me fornecer uma tabela de frequência, que vai ficar muito parecida com a que tinha ali no Word que eu mesma montei. Para que ele faça o Qi quadrado, eu preciso selecionar que eu quero esse teste. Então, a gente vai para isso, clicar em estatísticas e então selecionar aqui Qi quadrado. Ele oferece aqui várias outras opções, algumas delas que valem a pena pedir. Então, por exemplo, ele oferece aqui a opção de pedir o V de Kramer e o Phi. Lembrando que o V de Kramer e o Phi são aquelas medidas de associação, eles me fornecem um grau de associação, eles vão fornecer um valor entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo de 1, mais associadas as variáveis estão, e o Phi é o que a gente usa para quando a tabela é 2x2, e o V de Kramer para quando ela não é 2x2, que é o nosso caso. Além disso, é possível pedir aqui também esse risco, que para tabelas 2x2 vai corresponder ao risco relativo, que é uma coisa interessante. Então, ele vai te dar qual o risco de pertencer a uma categoria. No nosso caso, podemos clicar aqui direto em OK. Outras opções interessantes estão aqui nessas células. Se a gente clicar aqui em células,
ele vai aparecer aqui o que eu quero que apareça ali, as contagens. Então, aqui ele está aparecendo as contagens observadas, ou seja, ele vai mostrar minha frequência absoluta. É legal selecionar aqui também qual seria a contagem esperada, porque aí eu sei qual seria a frequência esperada para cada célula e eu consigo verificar aquele pré-requisito do Q², que é que nenhuma célula tenha uma frequência esperada inferior a 5. E além disso, é legal também pedir as porcentagens, porque é um jeito mais óbvio do que simplesmente olhando a frequência, de entender qual é a proporção de casos. E aqui ele deixa eu pedir os resíduos, tá? Residuais é uma tradução errada, seriam os resíduos. E esse padronizado ajustado é aquele resíduo ajustado que a gente conversou em aula, que quando esse resíduo ajustado for inferior a menos 1,96 ou superior a 1,96, então isso indica uma célula na qual a frequência observada difere da frequência esperada, seria uma diferença significativa. Feito isso, podemos clicar em OK. Então, isso vai abrir a janela de saída do SPSS. Essa segunda tabela aqui é uma tabela que é basicamente a mesma que já existia no Word, então ela vai mostrar a quantidade de casos de cada categoria. Então, olhando aqui para essa tabela, nas linhas estão as diabetes mérito, não e sim, e nas colunas as faixas etárias. Se a gente olhar aqui a linha que está dizendo count, ele está me dando a contagem, então eu sei aqui quantos casos existem de pessoas que não desenvolveram diabetes mérito dentro de cada faixa etária. E a mesma coisa vale para aquelas que desenvolveram, certo? Mesma história. A linha seguinte me mostra a contagem esperada, então eu tenho aquela frequência esperada. A frequência esperada aqui seria 68, 90,7 e 45,3 para a categoria não, para as 3 faixas etárias. E para a categoria sim, 22, 29,3 e 14,7. Vale dizer que a contagem esperada é bem importante para a gente verificar aquele pré-requisito do Q² de que nenhuma célula tenha contagem esperada inferior a 5. Então, podemos ver que no nosso caso, a menor contagem esperada era 14,7, ou seja, esses dados atendem a esse pré-requisito do Q². E nas linhas seguintes, eles me dão a porcentagem, isso porque a gente selecionou ali que a gente queria a porcentagem, mas ele me dá a porcentagem, considerando o total, considerando dentro da faixa etária e considerando dentro do grupo de diabetes mérito. Descendo um pouco, a gente vê a tabela que de fato me mostra o valor de Q². Então, ele me mostra aqui 2 resultados. Um deles é o Q² de Pearson e o segundo é o Likelihood Ratio, que é aquela razão de verossimilhança. Lembrando que a verossimilhança ela é uma opção melhor quando a gente tem amostras pequenas. Então, no nosso caso, temos 270 indivíduos, vamos escolher a de Pearson mesmo. Então, eu tenho aqui um valor de Q² de 23,914 com um grau de liberdade 2 e um P menor que 0,01. Além disso, vejam que ele põe aqui uma observação me dizendo que 0 células têm a contagem esperada menor que 5. Ou seja, mesmo que eu tenha esquecido que isso é um pré-requisito, ele me conta que eu atendi ao pré-requisito. Para entender, então, o que isso significa, o que esse resultado do Q² de Pearson significa, a gente precisa pensar nas hipóteses nula e alternativa do Q². A hipótese nula, nesse caso, vai ser de que não há associação entre as variáveis. Então, não existe associação entre o desenvolvimento de diabetes mellitus e a faixa etária. E a hipótese alternativa vai ser de que existe associação entre essas coisas. Portanto, nesse caso, como P foi menor que 0,05, nós vamos escolher a hipótese alternativa. Vamos considerar que existe associação
entre o desenvolvimento de diabetes mellitus pós-transplante e a faixa etária do paciente. Descendo um pouquinho, essa tabela ela mostra aqueles graus de associação. Então, ali em Statistics eu pedi o Phi e o V de Kramer, que são medidas do grau de associação que variam de 0 a 1. Nesse caso, vejam que os valores coincidiram, os dois eram 0,298. Caso eles não tivessem coincidido, eu ia escolher o V de Kramer, porque o Phi a gente escolhe quando é uma tabela 2x2, o V de Kramer quando não é 2x2, no nosso caso não é. Então, o que esse valor significa? Um valor de 0,298 indica uma associação de 29,8%. Então, me mostrando mais ou menos o quanto essas duas variáveis categóricas estão associadas. Além disso, lembrem-se que a gente pediu aquele resíduo ajustado, que eu te falei que era importante para interpretar caso o Q quadrado desse significativo e eu quisesse saber quais células fizeram esse Q quadrado dar significativo. Então, se a gente subir aqui, nessa tabela, eu tenho na última linha o resíduo ajustado. Então, lembrando que a gente vai considerar que deu significativo quando o valor for inferior a 1,96 ou inferior a menos 1,96 ou superior a 1,96. E olhando para a tabela, a gente vê que aqui, para a faixa etária de 30 a 50 anos, os resíduos são pequenos, ó, menos 0,2 ou mais 0,2. Mas o resíduo é diferente, é maior do que 1,96 para a faixa etária menos de 30 e para a faixa etária mais de 50. Então, mostrando que existe uma associação entre essas células, então mostrando que o valor esperado para essas células difere do valor obtido. Para ficar mais fácil de entender, vou olhar aqui para o sim do mais de 50 anos, por exemplo. Então, a gente obteve um valor de 27 pessoas e o esperado seria de 14,7, ou seja, obteve-se uma quantidade superior à quantidade esperada, mostrando que a quantidade de pessoas que desenvolveram diabetes mellitus pós-transplante dentro dessa faixa etária é superior à que seria caso não existisse associação entre essas coisas. Então, indicando que o desenvolvimento de diabetes depende da faixa etária. Da mesma forma, para pessoas com menos de 30 anos, o valor obtido foi inferior ao esperado. Então, mostrando que pessoas com menos de 30 anos têm uma tendência menor a desenvolver esse diabetes mellitus. Então, a gente descreveria esse teste usando os valores aqui dessa tabela, dizendo que o teste de Q quadrado de independência mostrou que existe associação entre o desenvolvimento de diabetes mellitus pós-transplante e a faixa etária. Então, a gente colocaria o Q quadrado, o grau de liberdade, o valor do Q quadrado, lembrando que estamos usando Pearson, e que o P foi menor que 0,01. Então, é isso, até a próxima!